todos, eu sou Wellington Macedo, falo direto de Belém do Pará, sou comunicadora social, trabalho com jornalismo, teatro, além de ser educadora social e pesquisadora nas áreas da comunicação e cinema e apresentar um programa sobre cinema na web rádio Censura Livre chamado Cinema Livre. Eu estou aqui para apresentar o artigo que foi aprovado no terceiro Aspas Norte, o Congresso dos Quadrinhos do Norte, intitulado Indústria Cultural e Racismo, Tulsa em Watchmen, da HBO. Esse artigo ele teve como finalidade principal analisar parte da história real da cidade de Tulsa, localizada nos Estados Unidos e retratada na série de TV criada em 2019 por Damon Lindelof para a HBO, o Watchmen, que é essa série inspirada nos quadrinhos homônimos criados por Alan Moore e Dave Gibbons em 1985. O episódio real, conhecido como o Massacre da Wall Street Negra, ganha uma dimensão narrativa de metalinguagem histórica na série da HBO. E nesse artigo ele foi analisado a partir de 2 capítulos. O primeiro capítulo intitulado O Capitalismo e a História de Tulsa em Watchmen e o segundo capítulo intitulado A Indústria Cultural e a Representação dos Negros em Watchmen. Antes de nós entrarmos nos 2 capítulos e apresentarmos a análise, é importante fazer uma breve introdução e contextualizar a conjuntura para a criação dessa série e esse momento histórico onde ficção e realidade se misturam nesse produto cultural criado pela HBO. Bom, o contexto histórico-político do ano de 2019, ano de lançamento mundial da série Watchmen da HBO, é um contexto que representa uma conjuntura bastante tensa, em particular nos Estados Unidos, país de origem da série da HBO, governado na época por Donald Trump, do Partido dos Republicanos, que era um representante de uma política de extrema-direita que flertava diretamente com o racismo, o machismo, a xenofobia e diversos preconceitos construídos ao longo da história da sociedade capitalista, dando inclusive margem a grupos minoritários ligados diretamente à misoginia e a supremacistas brancos numa sociedade historicamente racializada que é a sociedade estadunidense, marcada por um apartheid social e racial desde a sua origem até os dias atuais. No ano seguinte ao lançamento da série da HBO, Trump tentava sua reeleição, numa conjuntura mais grave ainda de crise sanitária mundial, que é a pandemia do coronavírus, que nós ainda estamos vivenciando, somados a protestos raciais nos Estados Unidos e no resto do mundo por conta do assassinato covarde de George Floyd, um homem negro assassinado em 25 de maio de 2020 por policiais brancos que o asfixiaram por 9 minutos enquanto ele implorava gritando: "Eu não consigo respirar". E o assassinato de George Floyd pelo policial branco Derek Chauvin, filmado por celulares e exibido no mundo todo, choca as pessoas a tal maneira que elas saem às ruas, mesmo no meio de uma pandemia, em protesto contra a violência policial do Estado capitalista, contra o racismo estrutural, incendiando o planeta cuja consigna, a palavra de ordem era só uma: Black Lives Matter. Vidas negras importam. Essa conjuntura de protestos raciais ao redor do planeta, inclusive no Brasil, somada à grave crise econômica e social que a pandemia só revelou da sociedade capitalista, os grandes índices de desemprego do povo estadunidense, uma política de ataque aos setores minoritários feitas por Trump, é nessa conjuntura que Donald Trump tenta a sua reeleição à Casa Branca e marca um mês
dias depois do assassinato de George Floyd, seu pontapé nesse processo de reeleição, realizando um comício justamente na cidade que em 1921 assistiu a um dos maiores massacres contra o povo da diáspora africana nos Estados Unidos, o massacre da Wall Street Negra em Tulsa. O comício que Trump realizaria nesse dia 20 de junho de 2020 foi um comício fracassado. Das 100 mil pessoas que se esperava no auditório fechado no meio de uma pandemia chamado Book Center, apenas 6.200 pessoas compareceram. E Trump é fotografado de maneira inédita, como nunca se viu antes, com nenhum outro presidente estadunidense, extremamente abatido e visivelmente chateado por ter dado o pontapé num processo de reeleição que já era marcado pelo fracasso. Então é nessa conjuntura de uma sociedade racializada historicamente com um presidente declaradamente racista que flerta com supremacistas brancos e que defende uma política de ataque aos setores oprimidos no processo de reeleição, que é o Donald Trump, é nesse contexto político também e social de grave crise sanitária mundial e grave crise econômica social que enfrenta o capitalismo com a pandemia do coronavírus, que a série Watchmen é apresentada desde 2019, com reverberações em 2020, inclusive ganhando prêmios da principal indústria cultural da televisão, o prêmio Emmy, que é o prêmio máximo das séries de TV, da indústria cultural estadunidense, que se desenvolve o nosso primeiro capítulo desse artigo, que é O Capitalismo e a História de Tulsa, onde nós vamos analisar os fatos reais de Tulsa, não todos mostrados na série, mas vamos entender o que de fato aconteceu naquela cidade em 1921 e fazer uma análise com a sociedade capitalista para entender como o racismo nessa sociedade foi peça fundamental. E também entender alguns elementos desse espetáculo, Tulsa, como um espetáculo que acaba virando um espetáculo midiático a partir do seu acontecimento real misturado numa ficção que é uma adaptação dos quadrinhos. Esse encontro entre a ficção e a realidade de Tulsa, a Tulsa real de 1921, uma Tulsa com uma sociedade racializada, cujo um grupo minoritário de negros detinha um poder econômico naquela cidade e por isso era chamado de Wall Street Negra, o setor onde esse grupo minoritário negro vivia, e a Tulsa de 2019 com os heróis dos quadrinhos Watchmen, protagonizado por uma mulher negra chamada Angela Abar, ou, para alguns, a Sister Night. Esse capítulo, Capitalismo e a História de Tulsa, vai se concentrar primeiro em explicar como que o racismo age, qual é o papel do racismo na sociedade capitalista, o racismo enquanto uma opressão e enquanto uma novidade histórica, segundo autores como Callinicos. Esse capítulo também vai contar um pouco a história de Tulsa. Tulsa é uma cidade localizada no estado de Oklahoma, é uma cidade de 400 mil habitantes hoje, mas naquela época, no início do século XX, era uma cidade que tinha um passado escravagista muito importante. Então, neste capítulo, o que nós vamos analisar? Vamos analisar os acontecimentos, o acontecimento midiático com a Vera France, que é o massacre de Tulsa, propriamente dito. Vamos analisar também, vamos fazer uma análise do discurso em Foucault, esse discurso opressor, o discurso da sociedade capitalista, analisar os campos onde essas relações sociais entre brancos e negros, e esses negros da Wall Street negra, eram estabelecidas, os campos sociais, os campos econômicos, essa hierarquia de poder, o habitus que Bourdieu tanto discute,
Vamos analisar também a necropolítica de Ann Baby, a política de morte implementada na Tulsa de 1921, que também se reflete na Tulsa de 2019, na série de TV da HBO, o Watchmen. Essa política racista, onde brancos, na Tulsa de 1921, na chamada e famigerada Noite Branca, decidem matar os negros, em particular negros da chamada Wall Street negra, a partir de um incidente envolvendo um rapaz negro e uma moça branca. Esse evento da Noite Branca é retratado também na série de TV da HBO. Começa o primeiro episódio com as consequências da Noite Branca e ela se repete em 2016, de maneira ficcional, também na série da HBO, que vai ter graves consequências na vida da protagonista da série, a Angela Eba, vivida pela atriz Regina King. Já o segundo capítulo analisa exatamente a indústria cultural estadunidense e a representação dos negros na série Watchmen da HBO. Como que essa indústria hoje retrata os negros, como que essa indústria retrata uma história real, misturando com a cultura pop dos quadrinhos, ao representar Tulsa de 1921, trazendo para o século XXI, quase 100 anos depois da história real, nessa ficção misturando fatos reais com fatos dos quadrinhos de 1985, criados por Alan Moore e Dave Gibbons. Nós vamos fazer essa análise utilizando Benjamin, que fala de indústria cultural. Também vamos fazer essa análise utilizando Fanon, que fala sobre representação do negro, e também a Neuza Santos, que fala sobre o mito negro e a sua representação. E concluímos o artigo com alguns pontos importantes, como a conclusão do malfadado comício do Trump, a conclusão também de como o racismo é base material da sociedade capitalista e explica o porquê desse acontecimento em Tulsa de 1921, esse acontecimento histórico que até então, até a série da HBO e o comício de Trump era completamente invisibilizado da história estadunidense. As pessoas não conheciam a história de Tulsa, nem as pessoas de dentro dos Estados Unidos, nem o resto do planeta. E com a série nós tivemos a possibilidade de conhecer Tulsa, de conhecer a sua história real, e também concluímos sobre como a pauta da representatividade negra hoje está inserida dentro da indústria cultural estadunidense.